Boa noite, pessoal. Uma semana sem fazer esse nosso estudo, esta gravação. Estamos retornando para dar prosseguimento aos assuntos que são de grande importância para o conhecimento de todos nós. Numa sequência lógica, numa sequência coerente, vamos ter hoje mais um assunto importante. Como costumamos iniciar dentro de uma introdução explicativa, né? Teremos mais um estudo voltado às consciências, né? Às pessoas interessadas em aumentar, em ampliar, em expandir seus conhecimentos e seguir capaz de conviver pacificamente ou harmoniosamente, tanto com os desafetos, né, aquelas consciências antagônicas, né, pessoas rebeldes, contrárias, aquelas pessoas consideradas, inclusive, inimigas, né, como também com os afins, as consciências afins, os companheiros, as pessoas amigas, no caminhar evolutivo que cada um de nós faz e de forma interassistencial, ou seja, assistindo para ser assistido. Então, uma assistência mútua na convivência pacífica que devemos zelar por ter diuturnamente. Deixarmos o conhecimento substituir a ignorância é prioritário, pois o conhecimento aproxima e aproxima muito amigos e inimigos. Já o desconhecimento ou a ignorância separa, afasta, distancia. Como um dos autopesquisadores deste laboratório de autopesquisa semanal, eu, Samit Zumba, em nome da equipe coordenadora, agradeço a multidimensionalidade pelo incentivo e amparo recebidos diuturnamente. Abordaremos, assim, o seguinte assunto, sempre oportuno, sempre útil, vai depender de como se recebe, qual a importância que se dá. Então, hoje teremos razões para não ter medo de consciências extrafísicas, de almas, de espíritos, consciências espirituais, mais conhecido, né? Mais comum de ser entendido. Ok? Nesta abordagem, nós vamos estar mostrando o que é uma convivência, quer dizer, conviver com elas, com essas consciências extrafísicas, né? Espirituais, e se convivermos, coexistimos. Qual a importância que damos para isso? Damos esse valor, estamos atentos a essa convivência, porque ninguém vive só, ninguém está a sós. Tudo o que fazemos é para sempre. Nesta abordagem, trazemos apenas informações básicas. Então, há necessidade que cada um estude, né, se aprofunde no assunto e procure, nesta convivência, perceber mais esse contato extrafísico, esse contato de consciências que desejam se comunicar conosco. Então, se aprofundem mais no assunto, experimentem, tenham suas próprias vivências. Essa abordagem é pelo paradigma consciencial, paradigma que sempre estamos utilizando em nossos estudos. Para a autorreflexão, o que importa
é a qualidade interassistencial das ações pessoais, ou seja, o que importa em uma convivência, o que importa em uma coexistência física e extrafísica é a qualidade da nossa assistência, né, para com os outros e dos outros para conosco. E que assistência é essa? Nossas ações pessoais. Qual a intenção? Começa por aí. Tudo bem? Bom, nas pesquisas de nossa convivência interdimensional, tá? A maior patologia da humanidade é a ignorância evolutiva. Muitos vivem, muitos até convivem, mas não conseguem utilizar a inteligência evolutiva. Usam a inteligência, mas não de forma evolutiva. Qual é a diferença? Imagine o cientista que preparou, descobriu a fórmula da bomba atômica. Não usou inteligência evolutiva, porque uma bomba mata, e mata em massa. Usou sua inteligência. Uma inteligência grandiosa, mas não foi evolutiva. Tá bom? Eis a síntese do melhor. Desapegar-se da ignorância e dedicar-se à sabedoria. E como raciocínio lógico, estamos trazendo o seguinte: desconhecer a dimensão extrafísica é equivalente a desconhecer que você faz parte do seu município, que seu município faz parte do seu estado. E este estado faz parte do país, que, por sua vez, faz parte do planeta. E o planeta faz parte de uma galáxia, e assim vai. Nós vivemos interligados, é como se estivéssemos em camadas, mas isso é apenas para elucidar um pouco mais o que queremos passar daqui para frente. Tudo bem. Razões para não ter medo de consciências extrafísicas. Nós vamos citar 7 razões. Esse estudo se baseia em um artigo escrito e divulgado por Alexandre Pereira, voluntário, pesquisador, professor da Conscienciologia. Esse artigo está no site Consciência Lúcida, entre os vídeos de Conscienciologia e afins. Aqui a gente pode deixar uma advertência, que sempre deixamos, né? Que é uma abordagem que não tem nenhuma pretensão de ser uma verdade absoluta. Nós pedimos que analisem tudo com critério e aproveitem o que for útil para cada um. Até porque a ciência é construída por meio da exposição de ideias e do debate sobre cada conteúdo que se traz. O medo de ter contato com pessoas mortas, falecidas, né, ou consciências extrafísicas, é muito comum na sociedade atual. Toda e qualquer forma de interação é vista como algo perigoso e que deve ser evitado a qualquer custo. Entretanto, abordaremos algumas razões lógicas e não emocionais para não se perder as relações com essas consciências extrafísicas, com os espíritos, com as almas, né? Com os seres extrafísicos, que podem ser entendidas e assimiladas com o passar do tempo. É uma questão
de saber para agir, para empregar em cada momento. Tá bom? Então, qual seria a primeira razão? Essa consciência extrafísica, a alma, o espírito, pode ser um amparador, né? E vou explicar o que é um amparador. Uns chamam de mentores, uns chamam de anjos da guarda, uns chamamos de guias, tá? Nós, da Conscienciologia, pelo paradigma consciencial, usamos o nome amparador. E nisto há uma diferença, porque o amparador não protege. O amparador simplesmente ampara. Ela não evita que a consciência amparada passe por aquilo que deseja. Então, o amparador respeita o livre-arbítrio da consciência. E por que isso? Porque sabe que, para suas ações ou omissões, essa consciência amparada cairá automaticamente em uma outra lei cosmoética universal, que é a lei de causa e efeito. Ok? O que se planta se colhe. Mais ou menos isso. Tá bom? Então, tudo é de forma justa. Não há interferência do amparador. Que há esclarecimento a respeito de cada caso quando o amparado procura as devidas explicações. E presta atenção nas intuições, nas inspirações que vêm, nos sinais que o amparador oferece. Então, aquela consciência mais atenta, mais lúcida, né, perceberá mais, né, e também melhor do que aquelas que não dão atenção para os sinais apresentados. Ao invés de se fechar, né, de modo autodefensivo, quando perceber uma consciência extrafísica no ambiente, lembre-se que pode ser esse amparador, tá? Querendo lhe passar um esclarecimento, né, ou uma advertência por algum motivo. Ou seja, você mesmo pode se perturbar julgando-se em perigo, quando, na verdade, é alguém trazendo uma mensagem importante ou um acolhimento assistencial. O amparador extrafísico é aquela consciência extrafísica que nos entende, mesmo quando não estamos pensando em voz alta. Percebe tudo, tem essa percepção ou para-percepção. Se diz assim, ler os nossos pensamentos. Então, tem uma visão maior do que a visão que temos aqui no intrafísico. Muitas vezes, os verdadeiros monstros, entre aspas, só existem nos pensamentos de quem está desprevenido ou ainda é uma consciência imatura. Apesar do amparador parecer hoje uma figura distante e desconhecida por muitos, é importante lembrar que se trata de amigos de longa data, de várias existências, com enorme afinidade interconsciencial. Há realmente uma afinidade para suportar, amparar alguém, muitas vezes muito ignorante, teimoso, né? Só pode ser uma consciência amiga, muito amiga mesmo, de longas datas. Portanto, o melhor amigo é o nosso amparador. Quem tem medo de um amigo? Começa por aí, ok? O que as consciências extrafísicas evoluídas mais admiram em nós outros, né? E também louvam, né? Em qualquer consciência que esteja agindo, prestando assistencialidade, é a sua competência interassistencial. Como essa consciência age assistindo uma outra consciência ou várias outras consciências. Tá bem? Vamos para a razão número 2.
A consciência extrafísica pode estar precisando de ajuda. E aí, vai expulsá-la do ambiente? Vai rejeitá-la? Vai dispensar uma oportunidade de promover uma assistência? Ajuda e assistência, né? Muitas vezes o ser que você tanto teme, né, que é a consciência extrafísica, pode estar mais assustado, pode estar desequilibrado, pode estar até necessitado do que você em seu universo íntimo. Ou seja, você pode estar em uma situação X e essa consciência, ao chegar, ao lhe abordar, ela está em situação de mais necessidade do que você. Então, ela chega a você para receber de você uma assistência. Suas energias boas, bons pensamentos, o que se chama, né, comumente na sociedade de conselhos, né? A interação poderá ser uma grande assistência para uma consciência dessa que está necessitada. Seria o ombro amigo naquele momento, ok? E a gente, ao fazer isso, caso se esteja atento, pode ser de uma valia, de uma utilidade tão grande que essa consciência necessitada, após ser assistida, ser encaminhada para quem é especialista extrafisicamente e daí fazer algo que seria de grande importância para ela e não o contrário. Muitas vezes, quando entramos em contato com elas, né, a gente se fecha, né? E às vezes chega até a rechaçar essa consciência. Então, devemos procurar entender se não é uma consciência necessitada que busca, nos seus conhecimentos e nas suas energias mais equilibradas, um alento para o sofrimento dela. Então, para esse tipo de assistência, não é preciso ser um especialista, ser um técnico em energias, né? O que nós chamamos de ser um tenepsista, né? Aquele que pratica a tarefa energética pessoal diária, que é uma técnica usada na Conscienciologia em prol da assistencialidade multidimensional. É diária, 1 hora, 50 minutos por dia, em horário prefixado. Então, às vezes, basta apenas um sorriso, né? Algumas trocas de palavras mentais, tá? Também pode surtir efeito, e energias fraternas de acolhimento, né? Como se faz isso com o filho, com o pai, uma mãe, esposa, esposo, né? E assim por diante. Ao invés de se defender dessa consciência, espere a noite, durante o período projetivo, que é todos nós nos projetamos, a diferença é que uns aproveitam a projeção e outros não. Por exemplo, para fazer uma abordagem assistencial, extrafisicamente projetado já, isso vai depender do caso, tá? A isso se dá o nome de assistência silenciosa, tá? Você se projeta e faz um trabalho extrafísico diretamente a essa consciência. A razão número 3 é a consciência extrafísica é uma consciência igual a você, uma consciência igual a nós, só não está com o corpo físico, biológico e, evidentemente, o corpo energético, o holochakra, o energossoma, ok? Geralmente, né? Porque tem consciências que só descartam o corpo energético e permanecem com o energossoma, tá?
de tão densa é essa consciência, de tão materialista ela é. Ou seja, passou pela primeira morte, é o dessoma, mas não passou pela segunda morte, ou segunda dessoma, ou segundo descarte, né, de veículos de manifestação, que seria, e é, no caso, o energossoma, o holo chakra. Isso acontece com as consciências mais lúcidas e após passarem pelo descarte do corpo biológico, imediatamente já providencia o descarte do corpo energético, tá? Que, com o desapego, com a lucidez de que já não está mais nessa dimensão e que não precisa mais desses dois veículos. Ok? Então, o medo de seres extrafísicos é proporcionado, em parte, pelo seu aspecto diferente, como se a sua natureza, né, fosse antagônica ao humano, e não é, tá? Na verdade, a essência da consciência extrafísica é a mesma de cada um de nós aqui no intrafísico. Acontece que aqui a gente tem mais este corpo, né, físico, biológico e energético. Tá? Aí uma diferença magna é que está em evidência neles, né, nesses seres, tá? o, o corpo, o veículo que denominamos de psicossoma, né, o veículo das emoções, que conhecemos como alma, ou espírito, ou personalidade extrafísica, né? E, evidentemente, sem, como falei antes, este corpo denso, que é o soma, corpo biológico. Apesar de saber, ou de parecer um paradoxo, né? Uma consciência intangível tem a mesma característica do ser humano, né? Com todos os seus veículos de manifestação e da inteligência permeando o cosmos. Tá? Então, é apenas, né, a diferença, no caso, de uso dos veículos de manifestação. O sobrenatural, o fantasmagórico, né, são expressões com cargas emocionais para manipular as pessoas incautas, as pessoas ingênuas, as pessoas ignorantes a respeito do assunto. Então, ter medo de uma consciência extrafísica equivale a ter medo de si mesmo. Tá bom? Vamos para a quarta razão. Nenhuma consciência extrafísica pode feri-lo. Nenhuma pode nos ferir. Tá bem? A rigor, uma consciência extrafísica é incapaz de ferir alguém, ou mesmo matar alguém, devido ao seu psicossoma intangível. Não consegue, tá bom? Para manusear um objeto material, precisa do ectoplasma de alguém, do ambiente, né? E ter a força, o domínio energético para isso. Então, ainda que ocorra um vampirismo energético eventual, basta uma alimentação melhor, repouso físico, como também uma técnica energética para superar a questão. Geralmente é o próprio emocional de medo que acaba se perturbando sem necessidade e promove pavor pelo desconhecimento prático da situação. Entenda que se você não permitir, nenhum ser é capaz de gerar um mínimo de incômodo em sua consciência ou para consigo. Entretanto, não é raro encontrar pessoas que morrem de medo de ver uma consciência extrafísica, mas que, ao mesmo tempo, não abrem mão do assediador simbionte. É incrível, né? Mas tem gente que faz essa
que faz essa diferença, faz acontecer essa diferença, né? O que diria assim? Vamos colocar assim, alguém que a gente conheça dá valor nenhum para os amigos, tá? Não visita, não recebe visita, não quer, mas gosta de certas companhias tóxicas, né? Se sente bem com esse tipo de consciência, ok? A isso a gente já dá o nome de assediadores, consciências assediadoras. Tá bom? Razão número 5. As energias, quer dizer, as próprias energias são ferramentas autodefensivas. Poxa, nós sabemos que há um dos veículos de manifestação que usamos, que denominamos de energossoma, corpo energético, ou holochakra, conjunto dos chakras, né, do corpo biológico, que faz a ligação entre este corpo e o psicossoma, ou alma, espírito, o ser. Tá? Então, a princípio, só teme as consciências extrafísicas quem desconhece as próprias energias. Se nós já falamos aqui em outras lives, né, que há dois elementos básicos no universo distintos, mas indispensáveis um para com o outro, né, interligados, um é o elemento energia, tá? O outro é o elemento consciência, o princípio inteligente, a personalidade. A ciência convencional diz que tudo é energia. Não, tudo não é energia. A consciência, eu, você, qualquer um de nós, a consciência em si, tá? Não é energia. Existe como princípio inteligente justamente para dominar as energias. Outra ferramenta, tá? O entendimento prático, né, resultante de diversas experiências autocomprobatórias, né, traz segurança e confiança nas interações multidimensionais. Cada um pode comprovar por si. É uma questão de priorizar, estudar, pesquisar, auto-se conhecer e ver a interação que há entre tudo e entre todos no cosmos. Ao se mexer com as energias, por exemplo, é possível fazer uma autodefesa plena, onde nenhum intruso consegue fazer um ataque bem-sucedido. É aquela situação de trabalhar as energias, dependendo dessas energias, a frequência muda. Se você, ao trabalhar essas energias, passa para uma frequência afinada, elevada de fraternismo, de acolhimento, puxa, qual é a consciência que vai penetrar isso aí? Se afasta. É a mesma coisa de chegar em algum lugar onde a turma gosta só do funk, é um exemplo tá, aqui de dado, né? E você colocar um som de música clássica, vai receber vaia, ou a turma vai sair, vai embora ou vai expulsar você ao fazer isso. Tá? É outra frequência, é outra afinização. As consciências intrafísicas, aqui no nosso plano intrafísico, têm energias muito superiores aos seres extrafísicos, que geralmente têm mais lucidez e informação, porque aqui nós estamos num campo mais denso. Ou seja, o embate da força, né, intrafísica contra a inteligência, às vezes criminosa, tá, do assediador. Tá? Aquele que vem para lhe prejudicar, ele vai usar o quê? O veículo mental, a inteligência que tem. E olha que muitos têm muito mais inteligência do que nós, tá bom? Então, essas consciências assediadoras, né, de nível de criminalidade enorme ou de assedialidade enorme, pode manipular você. Só que vai usar a inteligência, os seus pontos fracos, ou frágeis, tá? As brechas que deixamos, o autoassédio, tá? E nós podemos usar
a energia para criar um amparo ali, uma bolha, de tal forma que não se penetre lá. Nesse tipo de contexto, só se atrapalha aquele que não conhece suas próprias potencialidades energéticas. Tá bom? E uma questão para a autorreflexão. Você admite ser capaz de se defender de possíveis ameaças extrafísicas? Você tem a ferramenta. Eu até diria mais ferramentas, né? Não só a energética, mas qualquer outra que você use. O que acontece? A exteriorização é energética. Ok? Vamos para a razão número 6. Esse medo que se tem, né? O receio de uma consciência extrafísica é um reflexo do medo de morrer. Pode ser consciente, pode ser inconsciente. Então, eis a questão. Uma pessoa que tem medo da morte sente-se confortável em interagir com alguém morto? Não, não sente. Né? Geralmente, pessoas inexperientes evitam todo tipo de interação com seres extrafísicos, por achar que pode atrair a morte ou algo negativo. Infelizmente, ainda não entenderam que a verdadeira saúde é a interação multidimensional, pacífica e positiva. Então, quando a gente consegue obter, assimilar esse conhecimento, a nossa interação passa a ser maior e mais qualitativa com a multidimensionalidade. Tá bom? O medo não evita que as consciências extrafísicas doentias influam sobre o indivíduo, sobre você, tá? Muito pelo contrário, é que elas aproveitam, porque elas precisam desse tipo de energia, né? A energia do medo, tá? Então, faz com que você fique com mais medo para elas, consciências assediadoras, se alimentarem dessa energia, né? É a vampirização. Então, é a lucidez da consciência quanto às companhias extrafísicas que permite ações como, por exemplo, o diálogo, a assistência, né? O acolhimento, o fraternismo, ou a autodefesa perante o momento da percepção, se houver um ataque nesse sentido, né? De provocar o medo ou susto, tá? Para o trabalho energético. Se protege ali numa boa, sem precisar ter medo nenhum, porque não, só vai ficar nisso mesmo. Então, fazer a remissão do medo da morte, que é a tanatofobia, né? É um caminho para a holomaturidade, ou seja, o conjunto de maturidades que você, como consciência, possui, né? A maturidade holossomática, a maturidade dos seus veículos de manifestação. A razão 7, ou a sétima razão, é a última razão que nós vamos apresentar hoje. É uma propriedade do universo. A consciência extrafísica faz parte do universo. Nós fazemos parte do universo. Nós somos do extrafísico, nós estamos aqui de passagem extrafisicamente para acelerar o processo evolutivo. Então, o psicossoma, a alma, espírito, assim como todos os processos multidimensionais, faz parte do cosmos. E esses processos não são aberrações desprovidas de sentido. Tem sentido, sim. Tem finalidade. O importante é que a gente procure saber que finalidade é essa para melhor usar e também compreender. Então, a percepção de consciências extrafísicas por materialistas, né, por religiosos, pelos céticos negativos, entre outros, acaba gerando enorme crise pessoal, justamente
por não admitir. Só que sentem, mas não admitem. Então, a ignorância produz um medo semelhante ao indígena isolado que enxerga um avião pela primeira vez. Um pássaro voador. Tá? Então, entender a complexidade do universo, bem como suas múltiplas dimensões, né, criaturas e infindáveis mesologias, né, ambientes extrafísicos, colônias, comunidades extrafísicas, promove maior segurança íntima, né, da consciência e também a pacificação intraconsciencial. Você fica de bem consigo mesmo, tá? Porque compreende o que existe e sabe do que cada coisa que existe tem uma finalidade, há um objetivo, tem um intuito, né? Então, perante tudo que é desconhecido. Ter medo do que é imaterial, que a alma, espírito, consciência extrafísica é imaterial. É tão irracional quanto temer o vento, né? Como temer as ondas de rádio, como também de tudo o mais existente que não se pode ver ou tocar. E uma questão autorreflexiva que estamos trazendo é: você se sente confortável apenas com o que seus olhos enxergam? Como você lida com a subjetividade? Pense nisso. Tudo bem? Vamos para as considerações finais. Aqui nós vamos trazer algumas perguntinhas, tá? Para reflexão. Quais as oportunidades evolutivas em função do desperdício do convívio com o amparador? Como perdemos oportunidades por não dar atenção ao nosso melhor amigo, que é o amparador? Quantos sinais eles colocam para nós e não percebemos, não valorizamos? Depois que acontece, puxa vida, recebi o sinal e não dei valor. Não era para ter ido e fui, ou era para ter ido e não fui, né? Já pensou em usar suas qualidades para ajudar os outros, multidimensionalmente falando? Quanto mais usarmos o que temos em benefício dos outros, mais ajuda recebemos. Ok? Pensemos nisso. Qual a origem do temor aos seus semelhantes? Por que temer? Hã? Se toda pessoa fosse ferida, né, gravemente pelo assédio ou pelo assediador, tá? Como seria a maioria da humanidade que é assediada? Também é algo para refletir. O que pode acontecer de pior ao interagir com as consciências extrafísicas? Depende de cada um. Se a intenção é boa, se o desejo é de acolher, é compreender que existe, tem suas necessidades como nós temos, e aquelas que são mais evoluídas vão estar conosco para nos ajudar, para nos amparar. Então, não há por que ter medo de consciência extrafísica. As reações anticosmoéticas é que ampliam as melancolias extrafísicas, são as depressões quando você passa para a outra dimensão, você retorna para a dimensão extrafísica. Então, vai ter acesso aos seus atos anticosmoéticos. O que acontece? Entra em desespero, né? E isso acontece com bilhões de consciências extrafísicas, né? São aquelas consciências parapsicóticas, tá? São as consciências energívoras, né? São as consciências satélites de assediadores nas comunidades extrafísicas, aquelas mais sombrias deste planeta Terra.
Daí a razão dos procedimentos do que conhecemos hoje, já tão divulgado e tão acessado por nós pesquisadores, que é a reurbanização planetária. Por que está havendo a reurbanização planetária? Por causa dessas mesologias, dessas colônias densas, né, formadas por assediadores há centenas de anos, há milênios, e que não querem melhorar, não querem evoluir, estão ali impregnadas e interferindo no planeta, interferindo no processo nosso intrafísico, né? E aí vem o quê? A transmigração dessas consciências extrafísicas de forma interplanetária para outros planetas, geralmente mais atrasados do que o nosso planeta Terra. Se as consciências extrafísicas evoluídas não estivessem sustentando os atos humanos, né, os nossos atos humanos em geral, a vida intrafísica aí sim seria um verdadeiro caos. Essas consciências extrafísicas, por exemplo, ex-políticos, né, quando ainda perturbadas, pioram os ambientes públicos das manifestações populares. Tá? Então, quando tem uma manifestação popular, essa turminha toda vem para ver o circo pegar fogo. Tá? Então, dentre os profissionais mais assediados estão o quê? Quais são elas? Imaginem. Quais seriam aqueles profissionais mais assediados aqui intrafisicamente? Os advogados, os magistrados. Né? E por que isso? Porque lidam com a criminologia, lidam com o direito penal. Contudo, tá, vamos fazer uma ressalva assim, não podemos esquecer, né, que sem eles a vida humana seria muito pior. Em geral, quando alguém despreza os amparadores extrafísicos, só para concluir, é porque já entrou em alto assédio. Quem despreza não quer saber de nada. E fazem a opção, consciente ou inconscientemente, por alguma companhia assediadora. E não sai de perto e não larga. Tudo bem? Bom estudo para todos e que realmente se aprofundem nisso, porque vale a pena. Tá? Como falei no início, a referência bibliográfica que apresentamos é um artigo Sete Razões para Não Ter Medo de Consciência Extrafísica, por Alexandre Pereira, e está no site Consciência Lúcida. Vídeos de Conscienciologia e afins. Coexistimos convivendo ou convivemos coexistindo? Vamos refletir sobre isso? A resposta fica para cada um. Gratidão às consciências intrafísicas e gratidão a todas as consciências extrafísicas. Muito grato e até o próximo tema.